Fala galera, tô aqui para fazer minha primeira live no Facebook. Espero que todos que comentaram aí no meu post possam estar por aqui comentando, dando as suas opiniões, né? Queria poder contar com a com a sua opinião, com o seu testemunho, né? Nós vamos falar sobre falsos profetas. Nós temos observado, né, que esses homens, né, mulheres, muitas vezes mulheres, eles se disseminam, né, e eles continuam, né, a cometer, a aplicar essas falsas profecias, né? Muitos deles acabam destruindo vidas e vidas, ministérios, casamentos, né? E eu queria conversar com vocês aqui um pouco do estudo que eu fiz, né? Do que eu conversei ainda agora com o Bernardo, né? O meu amigo Júnior Simões, né? Quanto tempo, né, cara? Júnior Simões, Dona Kate Nunes, Iru Rebelo, meu amigo, né? Iru Rebelo, grande Iru, grande cara do esporte maritubense. Tarcísio Furtado. E aí, Tarcísio? Tudo bem com você, cara? Como é que você tá? Espero que esteja bem, espero que esteja prosperando. Olha a Dona Nilce. Dona Nilce, vamos falar sobre os falsos profetas aí, vamos comentar, vamos compartilhar o conhecimento que Deus passou para nós. Professor Márcio Muniz, grande professor da cidade de Marituba, grande professor. Gleidson, meu amigo Gleidson Alberto Barbosa de Lima, meu atacante, saudade de você, meu amigo, me esqueceu. Davidson Guerreiro, o melhor soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Universo. Vou falar sobre falsos profetas e falsas profecias aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar para você não ser enredado nessas situações, nessas coisas que acontecem, tá? Um abraço, meu amigo Iru. Então tá, eu fiz uma pergunta mais cedo, né? Perguntei por que existem muitos falsos profetas e por que eles se perpetuam. Né? É algo bem complexo, né? Falar sobre essa questão, né, dos falsos profetas, porque às vezes, por causa desses falsos profetas, muitas pessoas já deixaram, né, de se congregar, deixaram de acreditar muitas vezes, né, no Evangelho, acreditar em Deus, acreditar nas promessas de Deus, né? E a gente precisa entender, né, por que esses falsos profetas existem, né, e por que eles se perpetuam, por que tudo isso acontece. Meu amigo Anderson Albert, Deus abençoe sua vida, meu guerreiro. Podemos dizer a princípio que o profeta é aquele que profetiza, ou seja, é aquele que anuncia as coisas de Deus, tá? O profeta é aquele que profetiza, anuncia as coisas de Deus. O profeta ou a profetisa, né? Eu conheço alguns. No Antigo Testamento, os profetas eles não eram intérpretes, mas sim porta-vozes da mensagem divina. No Novo Testamento, na igreja primitiva, né, depois que Jesus ascendeu e deixou os dons, deixou o Espírito Santo para nós, o profeta, né, ele tem que falar
né, o profeta da igreja primitiva, né, ele falava, né, baseado na revelação do Antigo Testamento e no testemunho dos apóstolos. Jaiane, abraço. Abraço, glória a Deus. Paulinho. Então, o profeta, né, da igreja primitiva, logo depois que Jesus ascendeu e deixou o Espírito Santo, os dons para cada um de nós, eles falavam baseado, né, na revelação do Antigo Testamento, e no testemunho dos apóstolos, edificando e fortalecendo assim a comunidade cristã. Abraço, meu amigo Paulinho. Hoje, um profeta, membro do corpo de Cristo, deve anunciar a mensagem sempre de acordo com a revelação da Bíblia. Primeiro nós vamos saber quem é o profeta, né? Quem é o profeta e quem não é profeta. Quem é aquele que profetiza a mensagem de Cristo e quem é aquele que não profetiza a mensagem do Evangelho. Aquele que faz a falsa profecia. Tá. Então hoje o profeta, o membro do corpo de Cristo, ele deve anunciar a mensagem sempre de acordo com a revelação da Bíblia. Se o profeta não está falando algo que vai de encontro à Bíblia, rapidamente você já sabe que ele não é um profeta, né? aquele que fala as coisas de Deus. Só que tem um problema. Nem sempre o profeta, né, ele vai falar contra o que está escrito na Bíblia. Aí que fica mais difícil de discernir, né, se ele é um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Marco Sidney, Cristina Marques, né? Vamos lá, Gleidson, vamos aí, se você tiver algum testemunho para falar, conte aí, que depois eu vou tentar. Depois eu vou contar o testemunho, viu? De um amigo meu aqui que foi enredado por uma falsa profecia, né, no casamento dele. O John Bevere, um escritor, né, o John Bevere, ele diz que a verdadeira palavra profética nos edificará e fortalecerá para vencer as tempestades da vida. A verdadeira palavra profética nos edificará e fortalecerá para vencer as tempestades, né? As aflições da vida. A perversa falsificação do ministério profético, seja ensinando ou profetizando, também construirá vidas, mas com uma base insegura. Está no livro do John Bevere, Assim Diz o Senhor. Então, a verdadeira profecia, ela nos edificará a nossa casa sobre a rocha. A falsa profecia ou a falsificação da profecia, ela edificará a nossa casa sobre a areia. Cândida, estou aqui tentando explicar, né, sobre a questão da falsa profecia e dos falsos profetas. Então, a profecia para a nossa vida, ela precisa ser verdadeira, ela precisa nos edificar e nos fortalecer na obra do Senhor, né? Ela precisa, e ela pode nos confrontar também, né? Deveria ser assim, mas o que acontece muitas vezes hoje em dia? Acontece o que profetizou o profeta Jeremias, né? Ele disse que tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Eles estavam sendo profanos naquela época. Jeremias 23:20. Se você tiver com sua Bíblia aí perto ou quiser conferir depois. Jeremias 23:20. Jeremias estava confrontando os profetas de Israel. Não eram os profetas dos falsos deuses. Eram os profetas de Israel que ele estava confrontando. Ele estava confrontando a igreja. Certo? Ele estava confrontando o cristão, como se estivesse confrontando a gente hoje, o cristão. Não existia o cristão antigamente, mas ele estava confrontando o povo de Deus. Então, tanto o sacerdote como o profeta estavam sendo profanos. Etimologicamente, a palavra profana vem de poluição, corrupção. Ou seja, o profeta,
né? O profeta e o sacerdote, eles tinham o chamado de Deus. Eles tinham chamado para apregoar as boas novas, mas eles estavam corrompidos, eles estavam contaminados. Alguma coisa aconteceu na caminhada que corrompeu. Vá se ligando aí, vá ligando o que eu estou falando aqui com o que está acontecendo hoje, certo? Olha, Bruna Pereira, vamos comentar aí se você foi alvo de alguma falsa profecia ou de algum falso profeta, né? Você pode estar estéril hoje, né? John Beverly ele fala que muita gente pode estar estéril ou infrutífero ou paralisado na obra ou na caminhada cristã porque recebeu uma falsa profecia e está preso àquela falsa profecia a ponto de não se movimentar, não crescer em Deus. Então a palavra profano etimologicamente falando, ela vem de poluição, de corrupção. Seriam profetas que tinham a missão de profetizar, né? Eles tinham o chamado de profetizar, os profetas de Israel tinham o chamado de profetizar, mas estavam contaminados. Alguma coisa aconteceu para que eles estivessem profetizando mentiras, sonhos, coisas do seu próprio coração. Mais adiante, o profeta Ezequiel, ele desvenda o que eles estavam fazendo. Deus chega com Ezequiel e diz assim: olha, desvendo o que eles estão fazendo, diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Ou seja, em Ezequiel 13:2, Ezequiel está confrontando os falsos profetas, né, que eles estavam profetizando da sua própria imaginação, né? Talvez algum profeta aí, né, algum profeta entre aspas, tenha chegado com você e profetizado: olha, é assim, assim, assim. Um cara uma vez chegou para mim, eu fui visitar uma igreja com a minha esposa, né? E o cara chegou assim e disse: olha, eu te vejo, não sei o que, ele profetizou para todo mundo, né? Foi uma coisa assim, tipo uma metralhadora. Aí chegou comigo: olha, eu te vejo trabalhando no meio de umas máquinas já e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu peguei, recebi aquela profecia, né? Mas depois eu fui conversar com Deus. Né? A gente precisa conversar com Deus para saber se aquela profecia ela é verdadeira ou não. Né? Se aquela profecia ela é verídica ou não, se aquela profecia é de Deus ou não, né? E até hoje eu nunca senti paz no meu coração do que aquele cara falou, né? Então às vezes a pessoa recebe algo, né? Porque é um homem de Deus, né? Um homem de Deus também ele pode falar mentiras, profetizando, né, coisas da sua própria imaginação. E como é que eu vou discernir isso? Com o espírito de discernimento, o Espírito Santo, né, que habita em nós, ele vai nos dar paz ou não, né? Eu já vi pessoas receberem uma vez uma moça profetizou para minha vida, para a vida de uma moça, né, de uma outra moça, que ela me via ela casando comigo e tudo mais, e eu já estava orando com a minha esposa para começarmos o namoro, depois o noivado, depois o casamento, né? E a moça profetizou justamente já nesse período que eu já estava como é? Nós já tínhamos conversado, eu e minha esposa, né? Então aquela profecia, né? Ela via a outra moça que era amiga dela, né, ela via ela casando comigo, né? Ou seja, entrou ali para causar uma confusão, né? Boa noite Marília, né? Então essas profecias, né, elas às vezes elas entram na igreja, elas entram no nosso coração para causar confusão, né? A minha esposa também uma vez recebeu uma profecia de que ia casar com um cara e tal, não sei o que, e a moça via tudinho: porque eu vejo vocês com filhos, com isso e com aquilo, e nada disso aconteceu,
Nada disso aconteceu. Ou seja, essa moça estava profetizando como os profetas de Israel corrompidos estavam profetizando. Eles estavam falando coisas da sua própria imaginação, coisas que estavam no seu próprio coração. Eles viam apenas a sua imaginação, mostravam coisa que Deus não falou. Deus via eles como raposas no deserto, alguém faminto, alguém disposto a tragar alguma coisa, a querer ganhar alguma coisa, né? Como pessoas más. Deus via neles vaidade e adivinhação mentirosa. Amém, Gleidson, amém. Amém. Deus te abençoe. Saiba que você pode contar comigo, pode me ligar a qualquer momento. Qualquer momento você sabe que pode contar comigo. Então, Deus estava falando, né, para os profetas de Israel, estava confrontando eles, né? Vocês só profetizam mentiras, vocês só profetizam imaginação, vocês estão enredados nas suas imaginações, no seu coração, né? Daquilo que vem no seu próprio coração. Deus fala no nosso coração, fala. Muitas vezes quando eu quero uma resposta, eu quero algo de Deus, eu peço para Deus falar comigo. Ele fala no nosso coração, ele fala na nossa mente, ele fala, não fala como uma pessoa fala, mas ele fala no nosso coração. Mas quando eu estou alinhado com o Espírito Santo, né? Mas quando eu estou corrompido, meu coração só vai sair maldade, porque o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso, o coração de carne, aquele coração sem Jesus, o coração sem alinhamento com o Espírito Santo, ele é enganoso. Então, Jeremias também confronta os profetas de Israel, né, em Jeremias 29:8, Ezequiel 14, do 4 ao 5. Diz assim: portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel. Agora eu vou responder uma pergunta do que da pergunta que eu fiz mais cedo aí no Facebook. Por que os falsos profetas eles se perpetuam? Olha a resposta aqui, Ezequiel 14, do 4 a 5. Presta bem atenção, Cristina. Mas olhar para uma pessoa que me vem profetizar falando às vezes até língua estranha. O espírito de discernimento, Cristina. Agora deixa eu responder a pergunta que eu fiz mais cedo. Por que os falsos profetas se perpetuam na igreja e no meio cristão? Por quê? Ezequiel 14, do 4 ao 5. Diz assim: portanto, fala com ele e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Presta bem atenção. Qualquer homem, né, qualquer mulher da casa de Israel, né, qualquer homem crente, né, que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, o cara foi ao profeta, eu, o Senhor, Deus falando, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Ou seja, a casa de Israel já estava desviada, já estava longe do Senhor. E eles iam atrás dos falsos profetas, para os falsos profetas responderem segundo o que estava dentro do coração deles. Você percebeu aí por que os falsos profetas se perpetuam? Porque os falsos profetas continuam profetizando, continuam visitando a igreja, continuam ganhando dinheiro de crentes, continuam ganhando dinheiro na igreja, continuam ganhando dinheiro na casa de não sei quem. Porque tem gente com ídolo no coração. Porque tem gente com cobiças egoístas no coração. Porque tem gente pensando que o reino de Deus é para satisfazer as vontades, as cobiças deles. É por isso que os falsos profetas se perpetuam. Porque não tem outro profeta, o verdadeiro profeta, para confrontar o cara e dizer, olha, você tem que parar de fazer isso, você está errado, você está profetizando, você está fazendo da obra do Senhor um mercado.
Você está fazendo das ovelhas do Senhor, do pasto do Senhor, mercado, cara. Você precisa parar, senão Deus vai te pegar. A igreja precisa de alguém assim. A igreja precisa de alguém para confrontar. Certo? Então o falso profeta, ele vai profetizar conforme a cobiça do coração daquele cobiçoso, do cobiçador, daquele que está querendo sucesso, está querendo sempre algo mais, está querendo às vezes, como é que eu posso dizer? Promoção na igreja, só promoção no trabalho. Ele quer, sabe, toda hora ambição egoísta. E é isso aí, Cristina. Às vezes o cara chega, né, com uma ideologia, com uma ideia, né, e o cara se enreda, né? Jeremias 29:8, ele sacramenta essa situação. Porque eu construo e eu mantenho o falso profeta. Ele diz assim, ó, Jeremias 29:8, ele sacramenta, ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Ou seja, os falsos profetas, eles estavam tendo sonho conforme a cobiça do povo de Israel. Você está entendendo a seriedade que é eu ser cobiçoso por coisas que não são de Deus na minha vida, né? Não estou dizendo que você não deve procurar melhoras, procurar promoção, mas quando eu procuro sucesso, ou procuro a promoção, ou procuro coisas, às vezes até um carro, às vezes até um bem, sei lá, alguma coisa assim que você idolatra, né? Que toma o lugar de Deus no seu coração, você está fadado a ser seriamente um alvo de uma falsa profecia. Meu amigo Bernardo, né, JB Ribeiro, estava me contando a situação que aconteceu com ele. O cara profetizou algo para o casamento dele, né? Uma falsa profecia. Foi o que aconteceu com um amigo do John Bever. Situação parecida com o que aconteceu com o nosso amigo JB Ribeiro aí, que está falando. Faz parte. John Bever fala que o que aconteceu? Ele conhecia um cara, era casado e tudo mais, ele era muito frutífero, né? Na igreja e tudo mais, essas coisas, um cara presente, um cara braço direito do pastor e tudo mais, um cara que orava, era não sei o que, de intercessão internacional e tudo mais. Aí aconteceu que, de repente, ele falou que ia se mudar, falou pro John que ia se mudar e ia trabalhar em outra cidade. Aí o John ficou impressionado com aquela situação, né? Ficou assustado com aquela situação. E depois ele ficou sabendo que o cara se separou. O cara casado dentro da igreja, né? Se separou, né? O que aconteceu? Ele foi conversar com ele, falou: o que aconteceu, cara? Aí o cara falou: poxa, cara, é o seguinte, olha o que aconteceu, pode vir essa falsa profecia até de um pastor, do teu pastor, né? Não estou dizendo que você deve desacreditar nos pastores, mas você tem que ficar ligado com os falsos pastores. O cara falou para ele assim o seguinte, que o pastor tinha profetizado que ele ia casar, né? Ele ia casar com tal moça, né? Com tal moça, e com a esposa atual dele, a ex-esposa atual, ia casar com ela, ia ter um grande ministério, tomar essas coisas, né? E ele, obediente ao pastor, se deixou enredar com aquilo, casou com a moça, mesmo não amando a moça, né? E pedia para Deus, né? Para que Deus desse assim amor dele para com a esposa,
né? Para que Deus fizesse crescer, nascer um amor dele para com a esposa. Só que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E ele falou que ele não conseguiu, chegou um tempo que ele não conseguiu mais ficar com a mulher, porque ele não a amava. E ele acabou se separando da mulher, né? E depois passou um tempo fora, né, da igreja, e depois já estava frequentando uma outra igreja, eles se manteram contato, estava frequentando uma outra igreja e tudo mais, um ministério. Só que o John Beverly falou que nos olhos dele dava para ver que tinha morrido algo dentro dele. Tinha morrido, tinha apagado uma chama dentro dele. E isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Alguém pode lançar uma falsa profecia, alguém pode lançar uma palavra de uma profética, né? Profética entre aspas, e a gente ficar enredado com aquilo. Então o cara acabou o ministério do cara. E John Beverly fala também que ele mesmo também passou por uma situação. Essa situação que eu contei é parecida com a situação do nosso amigo JB Ribeiro, que está aqui assistindo com a gente. Ele contou para mim ainda agora, né? O cara profetiza, né? União, né? Onde não se deve ter união. Era o que o povo de Israel estava, os falsos profetas, os profetas de Israel estavam profetizando. Morte para quem não devia morrer e vida para quem não devia viver, né? É o que está acontecendo. O John Beverly, olha a cobiça dele. Olha o que aconteceu. O John Beverly fala que ele admirava muito um missionário, um pastor que ia visitar a igreja dele e tudo mais. E ele era louco para trabalhar, né? Para trabalhar com esse tal pastor. E lançaram uma profecia para ele. Falaram que ele ia trabalhar com o evangelista e ele ficou muito animado, né? Ele ficou muito animado com aquilo. E acabou que passaram-se os anos, né? Passaram-se os anos e ele não foi trabalhar com o evangelista, né? Ele ficou muito frustrado, né? E ele orou, né? Ele orou para Deus e Deus falou que aquilo não era dele, não era de Deus, aquela situação que ele ia trabalhar com o evangelista. E ele ficou muito frustrado. John Beverly ficou muito frustrado, porque ficou muito triste, porque era o sonho dele. Era o sonho dele trabalhar com aquele evangelista. Era o sonho dele fazer obras maiores do que aquele evangelista. Tá errado nós queremos sermos úteis para o reino? Não, não tá errado queremos ser úteis para o reino. Não tá errado. O que está errado é a gente idolatrar esse sentimento. É a gente idolatrar esse sucesso. Certo? Então, aí o John, ele orou para Deus, né? Entregou, né, na cruz. Colocou na cruz aquele sentimento e disse: Deus, eu entrego, né, para ti esse sentimento e seja feita a tua vontade na minha vida. Depois de alguns meses, o John foi promovido a vice-pastor lá na igreja dele. Ou seja, as coisas começaram a se alinhar com a vontade de Deus, não conforme a tua vontade. A gente ora, reza o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade como é feita, assim na terra como é no céu. Mas a primeira oportunidade, na primeira cobiça nossa, na primeira oportunidade, a gente quer fazer a nossa vontade. E a nossa vontade, muitas das vezes, vem do nosso coração enganoso. Não estou dizendo que toda vez o nosso coração é enganoso, né? Mas geralmente ele está enredado com coisas da carne, né? Se o Espírito Santo não tiver, né, conectado realmente comigo, se nós não tivermos em sincronia com o Espírito Santo, nós seremos enredados pelo engano do nosso coração. Indo para o Novo Testamento, né? Amém, Elber? Amém. Glória a Deus. Indo para o Novo Testamento, né? Jesus fala que muitos viriam, Mateus 24:5 para iniciar. Jesus fala que muitos viriam, né, em seu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus, ele sabia que tinha existido falsos profetas antes, né? Os profetas jogando para o povo falsas profecias, né? E depois de Jesus, muitos viriam, né? Sendo falsos profetas, enganando a muitos, né? E a gente precisa ficar atento, muito atento a isso. Ó, por exemplo, agora, pandemia mundial, pandemia, né? Pandemia, claro que é mundial, né? Pandemia mundial. Muita gente vai vir, vai querer se apegar a Jesus, vai querer se apegar a Deus, vai querer, poxa, Deus, e aí que entra o falso profeta, aquele cara aproveitador, aquele cara, falando português claro aqui, aquele cara que tem um dom, mas é vagabundo, desculpa a expressão aqui, as senhoras aqui, mas o cara é vagabundo, ele vê que aquilo ali é rentável para ele está viciado já naquilo, o cara está viciado em enganar os outros. Então Jesus predisse, ele disse, olha, muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e outros falsos profetas enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, esses falsos profetas, eles são expert em praticar iniquidade. Por quê? Lá no púlpito eles estão pregando, né? Estão pregando a palavra de Deus. O falso profeta não é aquele que chega com, sei lá, com a Bíblia do diabo e vai lá na tua igreja e papapá. Não. Ele não faz isso, ele pega a palavra de Deus e te engana com a palavra de Deus. Os caras são muito astutos, velho. Né? Então ele pega a palavra de Deus, e depois ele vai e lança a falsa profecia para enredar você. Para ganhar um fã, né? Para ganhar um seguidor. Ele lança a falsa profecia para enredar você. E quando você é enredado, você é paralisado, você é esterilizado. Às vezes o cara ele foi enganado, ele está enredado, está preso a essa falsa profecia, que é preciso outra profecia para tirar o cara de lá. É preciso uma profecia para desvendar a falsa profecia que o cara sofreu na vida dele, e outra profecia para dizer o que realmente Deus fala na vida dele. Sim, Vadson, sim, com certeza. A gente vai já chegar lá. Quer dizer, a gente já falou agora sobre isso também, né? A falsa profecia só vem para onde? Para o coração cobiçoso, coração com ambição egoísta. Exatamente, isso. Pessoas fáceis, né? Pessoas ignorantes. Ou, que nem o Mike Murdock fala, eu preciso amar a minha Bíblia, cara. Eu preciso honrar a minha Bíblia mais do que tudo. Porque eu não posso dizer, eu amo a Deus e tudo mais, e eu nem toco nisso aqui, cara. Nem toco nisso aqui. O cara vai te enganar. Se você crê em Deus e sente vontade de ouvir a palavra de Deus e não lê a palavra de Deus, você como é que se diz? Está fadado a ser enganado por um falso profeta. Está fadado. Sinto muito em dizer. Então, os falsos profetas, eles existem. E eles estão por aí, cara. Estão por aí. São muitos. Tem igreja aí que tu vai que o cara fala até o teu CPF, velho. O cara fala até o teu RG, fala até o teu telefone, ele fala teu nome completo, né? Ele fala, mas por quê? Como assim, Wagner? Como assim? O cara é porque ele tem um dom. Muitos já usam como é? Uma vez o pastor falou, da tecnologia artificial, sei lá, inteligência artificial para ver teu nome CPF. Sim. Existem. Tem gente para tudo nesse mundo. Mas existem profetas que têm o dom, mas estão corrompidos. É o que Ezequiel e Jeremias estavam confrontando.
o profeta estavam profetizando mentiras, adivinhações e sonhos que eles mesmos sonhavam, conforme a cobiça do povo. Pegou aí a visão? Os profetas de Israel, chamados para ser profeta, para serem profetas, estavam profetizando mentiras, adivinhações, sonhos, conforme a cobiça do coração do povo. Pronto, matei a charada, matamos a charada. Então os falsos profetas só vão se perpetuar enquanto tiver gente ignorante, enquanto tiver gente com ambição egoísta, com egoísmo aqui dentro, aqui, com cobiça, muita cobiça aqui dentro. Então os falsos profetas existem, eles estão aí. Eles falam suas mentiras conforme a cobiça de cada cobiçador. Nós, da igreja, nós cristãos, você, eu, você. E eles se perpetuam porque sempre haverá cristãos ignorantes no sentido de desconhecer as Sagradas Escrituras de forma plena. Eu preciso conhecer, eu imploro para você, leia isso aqui, leia isso aqui, é isso aqui que vai te dar vida, é isso aqui que vai te dar vida. Então todo falso profeta, ele precisa ser exposto para se arrepender. No momento que Deus te der o discernimento, né? Peça discernimento para Deus, para você não ser enganado por um falso profeta, ou para o Espírito Santo discernir, colocar no seu coração discernimento para você saber se o cara é falso profeta ou não. Então todo falso profeta, ele precisa ser exposto, né, para se arrepender. Muitos já estão viciados nessa função porque é rentável. O cara vai de igreja em igreja, porque isso é profecia e tal, não sei o que, eu sou profeta, não sei o que. O cara vai ganhando dinheiro em cada igreja que ele vai, cara. E sempre vai ter gente ignorante o suficiente para cair nessas profecias. Sempre, sempre. E geralmente esses falsos profetas têm um dom da profecia. Eles são chamados, eles foram chamados por Deus, né, para serem profetas, para falarem coisas de Deus. Mas eles podem ter começado fazendo o certo, fazendo o bem, né, mas por algum motivo deixaram se corromper. E assim acabam corrompendo a muitos. Capite? Mas como assim, irmão? Como assim, irmão? Paulo fala que o dom é irrevogável. Se você que está me assistindo aqui, você recebeu um dom de revelação, um dom de profecia, dom para ser pregador da palavra, um dom de evangelista, um dom de administrador, sei lá, alguma profissão aí. Deus te deu um dom, né? Mesmo estando numa profissão diferente, né, dos 5 ministérios, né, que Paulo fala. O dom é irrevogável. Romanos 11:29 diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, se Deus chamou o cara, Deus não vai lá e vai me dar o dom que eu te dei aqui. Não vai. Deus vai tirar o Espírito Santo. Ele vai extinguir o Espírito Santo, como Paulo fala. Ele vai extinguir o Espírito Santo da vida dele. Mas ele vai continuar dando, ele vai continuar sendo um profeta, tendo chamado de profeta. Amém? O dom é irrevogável. É por isso que existem muitos falsos profetas. Não é que ele seja simplesmente um falso profeta. Ele é um profeta que fala mentiras. Ele é um profeta que engana para ganhar dinheiro. Ele é um profeta que engana para abusar. Ele é um profeta que engana para adulterar. Ele é um profeta que engana para ganhar fãs. Ele é um profeta que engana engana para enredar muitos. Ele joga uma rede e quem pegar, velho, pegou. Mateus 7, isso. JB Ribeiro, exatamente. Então o dom é irrevogável. Quando você vê um cara fala da palavra de Deus e tal como ninguém, né? Mas quais são os frutos dele? Quais são os frutos dele? Como é que tá a família dele? Como é que tá as finanças dele? Como é que tá a questão dos filhos dele? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Os frutos, velho. Como é que ele trata as pessoas? Como é que ele trata as mulheres? Como é que ele trata as crianças? Como é que ele trata as adolescentes? Como é que ele trata as adolescentes? Como é que o cara trata?
O Mário Filho, rapaz, é caso sério esse Mário Filho, viu? Isso é outra situação, Zé. Essa é outra situação. Tem muita gente que usa essas coisas também para ganhar seguidores. Então, os dons e o chamado, eles são irrevogáveis. É por isso que tu vê muito cara que foi chamado fazendo asneiras por aí. Ele tem um chamado de Deus, ele tem um dom da profecia, ele vai revelar coisas para ti, mas ele vai, te enredar. Ele vai te enredar, ele vai te ludibriar, ele vai te conquistar para arrancar coisas de ti. Quer uma prova? Do que o diabo é capaz, do que os demônios são capazes? Eles podem fazer até fogo descer do céu. Eles podem curar uma pessoa enferma. Eles podem fazer uma pessoa ressuscitar. O que não vai ser a vontade deles. Por quê? Eles querem morte. Mas o diabo tem todos os dons. O dom é irrevogável. Mas todos nós que recebemos dons, que recebemos ministério, vamos ser julgados. Vamos ser julgados. Cada um dará conta de si diante do grande dia, diante do tribunal. Cada um de nós, você, todos nós, todos esses falsos profetas darão conta de si, darão conta de cada palavra que ele falou para alguém, cada falsa palavra que ele falou para alguém. Todos nós, prestaremos contas com Deus um dia, no grande dia, e esse dia não está longe, certo? Esse dia não está longe. Jesus, muita gente está assustada, o fim do mundo e tudo mais. Não, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Em Mateus 24, Jesus ele nos adverte quanto a isso. Jesus ele nos adverte quanto a isso. Nós precisamos estar firmados na rocha, não em profecias. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. Mateus 24 fala o quê? Mateus 24:4 diz assim: e respondeu Jesus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Há muito tempo temos visto e escutado falar sobre guerras, rumores de guerra, fome, essas coisas, tudo que está falando aqui. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora olha aqui, no versículo 9. Então sereis tribulados e vos matarão. Então a morte, até a morte tem que ser esperada por nós, cristãos, que não querem negar Jesus, que não vão negar Jesus. Isso que está acontecendo hoje, pandemia e tal, fome, rumores de guerra. Isso aqui ainda não é o fim, ainda não é a tribulação. É apenas o princípio do princípio das dores. É apenas o princípio do princípio. Coisas piores virão. E eu fico pensando assim, cara, onde estamos firmados? Que tipo de terreno estamos firmados, quando essas coisas vierem? Será que é em Jesus mesmo? Será que a nossa fé é inabalável se o cara botar uma espada no nosso pescoço, uma faca no nosso pescoço, uma arma na nossa cabeça, ou se a gente estiver na fome, prestes a morrer, será que ainda vamos crer em Jesus? É que tá. Todos nós somos confrontados nisso, Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que se perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então, pai vai entregar filho, filho vai entregar pai. Muitos de nós
serão entregues à morte, né? Não agora, né? Mas eu quero preparar o seu coração, para o que virá daqui a um tempo. Essa pandemia, poxa, todo mundo com medo, cada um de nós temos medo, né, de pegar esse vírus e tudo mais, mas coisas piores virão. Fome, guerra e muita dor, na tribulação. Muitos de nós não participaremos, né, de todas essas coisas, né? Mas aquele que estiver, né, nesse tempo, né, antes de Jesus voltar, nós precisamos estar preparados. A nossa fé precisa estar inabalável, cara. Não nas coisas desse mundo, né, mas sempre em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa fazer resplandecer a glória dele sobre o seu rosto. E que espero ter clareado um pouco a sua visão, questão de falsa profecia, falso profeta, essas situações todinhas. Eu vou tentar deixar salvo aqui esse vídeo, né, para que nós todos sejamos esclarecidos quanto a isso e não mais caiamos nessas profecias desses falsos profetas, desses cara, falando português claro aqui, pilantra, né, que existem por aí, né, como meu amigo foi vítima, né? Eu sei que você pode ter sido vítima, muita gente pode ter sido vítima desses falsos profetas, né? Quando alguém lançar uma profecia para você, peça discernimento para Deus, peça que Ele dê paz, né? Se é dele mesmo, peça que Ele dê paz no seu coração, para que Ele diga se é verdade essa profecia, se é para acontecer ou não. Amém? Não caia em qualquer palavra de qualquer cara homem de Deus que tenha aparecido por aí, certo? Peça discernimento, o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar e ele sempre estará conosco para nos auxiliar. Amém? Deus abençoe. Vou deixar salvo essa live aqui e depois conversamos mais sobre isso. Podem comentar aí, tá? Que a gente vai tentar dirimir todas as dúvidas, todas as questões aí. Amém? Deus abençoe a todos.